Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, eu sempre deixo 3 recados antes de começar. O primeiro deles é que você precisa ler a Bíblia de início a fim. Você precisa ler a história completa da Escritura, de ponta a ponta. Por isso eu te aconselho que você compre a Bíblia 365, é o método que eu gosto, que eu utilizo. Você pode escolher outro método, o que você não pode fazer é ficar lendo a Bíblia de maneira esporádica, lendo um texto aqui, outro acolá, outro acolá. É importante que você leia a Bíblia de início a fim, de maneira consistente. Para isso, eu te aconselho a Bíblia 365, mas você pode usar outro método. Além disso, eu também te aconselho que você venha aqui, leia o capítulo que nós estamos fazendo o estudo, hoje Neemias 2, leia o capítulo inteiro, depois volte, ouça o estudo. Aprenda um pouco mais sobre o texto bíblico para que você possa ter mais informação sobre a verdade das Escrituras. Por último, se você gostar desse estudo, compartilhe com outras pessoas. Eles estão disponíveis nos nossos canais digitais. Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. O título do estudo hoje é A Liderança em Serviço. É isso mesmo, a liderança em serviço, o líder que serve. Nós vamos ler Neemias 2, no capítulo 2, nos versículos 1 a 9. Eu estou lendo na NVI. No mês de Nissan, o 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais foram enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeiras para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros, que o rei enviou comigo. Nós vamos parar aqui, mas o capítulo vai até o versículo 20. Você pode ler todo ele. A estrutura do capítulo está separada em 4 grandes eixos. Nos versículos 1 a 8, nós vemos a audiência do rei, que é o que a gente leu, e a obtenção de permissão. Os versículos 9 e 10 começam a viagem de Neemias, ele tem uma oposição inicial. Nos versículos 11 a 16, temos ali uma expressão secreta dos muros que Neemias vai fazer. E depois nós temos o chamado à reconstrução ao povo e a resposta do povo nos versículos 17 a 20. O capítulo 2 de Neemias representa um momento, um momento crucial da narrativa de restauração de Jerusalém. Ele se passa entre março e abril de 445 a.C., 4 meses após Neemias receber o relatório sobre a situação devastadora de Jerusalém. Nós vimos isso em Neemias 1, de 1 a 3. Então, lembre-se, Neemias ficou em oração durante esse período. Então, eu falei ontem de 3 meses, nós estamos falando aqui de 3 a 4 meses. Ele ficou em oração porque ele teve a notícia que Jerusalém estava completamente destruída. E no 20º ano do rei Artaxerxes I, esse 20º ano do rei Artaxerxes I marca a posição providencial da história da restauração judaica. Bom, qual que é a perspectiva teológica do livro? O que nós temos de importante no livro? Assim como já havia acontecido em Esdras, o capítulo 2 de Neemias mostra a mão providencial de Deus cuidando da história. Eu já disse que a Bíblia é uma única narrativa: criação, queda, redenção e consumação. Deus está realizando a obra de redenção por meio do seu povo, e ele está trazendo novamente Israel ao seu povo. Apesar do pecado, apesar de Israel ter caído,
Deus está restaurando Israel, porque Deus tem uma aliança com esse povo. Esse povo faz parte do plano de restauração de Deus para a humanidade. Assim, em Neemias 2, nós vemos alguns pontos que são muito importantes nessa trajetória de restauração do Senhor. A primeira delas, que a providência divina está em ação, que Deus permanece soberano e permanece cuidando de todas as coisas. O Derek Kidden, que é o comentário que eu estou utilizando aqui como base para os estudos, destaca aqui que o timing de Deus é perfeito, mesmo quando ele não é imediatamente compreensível. Os 4 meses entre a oração de Neemias e a sua oportunidade diante do rei demonstra que Deus prepara as circunstâncias e prepara os corações. Demonstra que Deus está preparando todas as circunstâncias enquanto Neemias está orando e também está preparando o coração do rei enquanto Neemias está orando. Então, Neemias passa um tempo em oração, clamando pela intervenção do seu povo, e quando ele está ali triste, como nós vemos no capítulo 1, que ele está triste e clamando, e essa tristeza profunda por ver como o povo de Deus está sofrendo, o peso que o povo de Deus está recebendo, você se lembra lá o versículo 1, capítulo 1, versículo 3 diz: "E eles me responderam: aqueles que sobreviveram no cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação." Neemias está com o rosto abatido por causa disso. Você viu no capítulo 1 como ele orou, como ele chorou por isso e clamou a Deus perdão pelo pecado do povo e clamou que Deus restaurasse esse povo. E a redenção começa a aparecer aqui. Neemias vai chegar com o rosto triste na presença do rei e Deus vai mostrar a sua providência em ação. E o rei vai perguntar o que acontece. A redenção que vai ser representada na possibilidade de Neemias voltar, reconstruir os muros, aponta para uma redenção muito maior. Neemias está preocupado com a redenção dos muros, com a restauração dos muros de Jerusalém, para proteger o seu povo. No Antigo Oriente Próximo, uma cidade sem muros era uma cidade sem significado, era uma cidade onde as pessoas estavam expostas. Quando a cidade tem os seus muros, ela é uma cidade protegida. A reconstrução dos muros aqui, ela aponta para Cristo, ela aponta para aquilo para Jesus que nos cerca, aquele que é a muralha ao nosso redor, que é a proteção oferecida ao povo de Deus pelo próprio Deus que morre na cruz do Calvário. Então, nós temos aqui uma sombra da providência divina na restauração que vai se manifestar de maneira plena na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Mas vemos aqui a providência divina. Mas eu disse que o título desse estudo hoje é de liderança em serviço. E por que isso? Por quê? Porque Neemias, desde o capítulo 1, se põe em oração. Assim que ele fica sabendo das notícias, ele se coloca em oração. E agora, assim que ele tem a oportunidade, ele vai abrir o coração e expor ao rei exatamente o que está acontecendo. Mas lembre, ele vai fazer isso debaixo da oração, debaixo da confiança e da direção de Deus. Lembre-se que no capítulo 1 ele está orando. E aqui no capítulo 4, no capítulo 2, no versículo 4, quando o rei lhe pergunta o que está acontecendo, ele faz uma breve oração. Diz assim: "O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei." Veja, essa oração rápida não é a única oração que Neemias está fazendo. Ele está orando já há bastante tempo. Mas a oração rápida mostra um coração totalmente dependente de Deus. A posição de Neemias é uma posição de ousadia, apesar dele ter ficado com medo. Você vê no final do versículo 2, ele diz: "Com muito medo eu disse ao rei." Apesar de estar com medo, ele toma uma postura ousada de servir ao seu povo, porque o seu povo está sofrendo. Ele está orando e agora ele se expõe diante do rei e ele vai fazer o pedido para que o rei permita que ele volte à sua terra, a terra que seus pais foram sepultados, para que ele possa reconstruir o muro. E mais do que isso, ele vai fazer um pedido ousado, porque além de pedir para voltar, ele vai pedir ao rei que forneça os materiais necessários para a construção. E mais ainda, que permita a ele o salvo-conduto, para que ele possa chegar até Jerusalém. Então, é uma liderança prudente porque ora, e é uma liderança corajosa, porque apesar do medo, vai pedir a autoridade para que ele possa ser liberado. Mais do que isso, Neemias está fazendo tudo isso porque é um líder que serve. Como assim ele é um líder que serve? Ele está preocupado com a sua comunidade. Então, ele é um líder que está com o coração preso à comunidade, por isso ele quer voltar. Neemias tem uma posição confortável. Ele tem uma posição confortável na Pérsia. Por que voltar? Ele quer voltar porque ele se identifica com o sofrimento do povo.
e ele quer usar a influência que ele tem aqui para o bem comum. Ele emprega a sua posição para beneficiar outros. Neemias enxerga não só as necessidades espirituais do povo, essas que Deus vai honrar por meio do livro de Esdras, como nós vimos, mas também Neemias está preocupado com um povo que ficou arrasado na sua terra em pobreza. Então veja, Neemias tem uma liderança prudente porque é uma liderança baseada em oração. É uma liderança corajosa porque quando tem oportunidade expõe a sua necessidade. Mas é uma liderança que serve. Ele é um homem que está numa posição confortável, mas ele está intercedendo pelo povo. Novamente, a gente aponta para Cristo aqui. Há alguém aqui que está intercedendo pelo povo para a transformação e salvação do povo. Quais são as lições práticas que nós podemos tirar a partir do capítulo 2 do livro de Neemias? A primeira delas, é necessário que a gente se prepare espiritualmente antes das decisões. O texto mostra a importância da oração como preparação da ação, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. O segundo ponto é, ao orar, confie no timing de Deus. Neemias passa um período longo em oração. Ele passa um período longo pedindo a Deus, confiando no timing de Deus. E no momento oportuno, Deus abre a chance para que Neemias fale com o rei. O outro ponto que a gente não tratou aqui, mas que a gente pode aprender nesse texto, se você ler o capítulo completo, você vai ver que Neemias vai enfrentar a oposição. Espere a oposição. Todas as vezes que você começar a clamar a Deus pela vontade dele, para que a vontade dele seja manifesta, espere oposição. Outro ponto importante que a gente aprende aqui, que a gente viu, um líder que serve, que está preocupado com os marginalizados. É fundamental o papel da liderança cristã para ajudar quem vive marginalizado. Se Deus tem um coração, como é que eu posso dizer isso? Deus tem um coração e um interesse especial com aquele que sofre na Escritura. Deus procura com o pobre, com o órfão, com a viúva. A preocupação de Neemias é uma preocupação com o marginalizado, ele se preocupa com aquele que está à margem da sociedade. Mas por último, e também importante, mantenha uma esperança escatológica. Mantenha a esperança de que Jesus vai restaurar todas as coisas. O livro de Neemias é uma sombra de um processo de restauração de Deus, trazendo o judaísmo de volta, trazendo de novo o seu povo. E aí nós temos o segundo templo, né? O templo do segundo templo, que começa no livro de Esdras. Mas essa restauração vai se manifestar de maneira mais plena em Cristo Jesus. E ela vai se consumar quando Jesus voltar. Neemias é um exemplo de líder. É um líder que serve. É um líder que vê a providência divina em ação, mas confia nessa providência, clama, é corajoso. Isso não significa que não tem receio, não tem medo, mas é que se coloca em confiança durante a sua oração, e é um líder que está numa situação confortável, mas resolve abrir mão da sua situação confortável para servir ao seu povo. Que Deus te abençoe.